Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Oração e Fé. Hoje, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, estamos aqui mais um dia para meditar e refletir a palavra de Deus. Meus amados irmãos, hoje o Evangelho está em São Mateus, capítulo 15, versículo do 29 ao 37. Nesse Evangelho de hoje, nos apresenta uma cena repleta de simbolismo e profundidade sobre a caridade de Jesus para com seu povo. Meus amados irmãos, vamos rezar e pedir a Deus a luz do Espírito Santo para que nos ilumine e nos dê a graça de entender essa palavra de hoje. Desde já eu peço a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga nosso perfil no Instagram. Vamos multiplicar o reino de Deus através da palavra do Santo Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com o desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha Tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes: Tenho piedade desta multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhe Jesus: Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos, responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e abençoou-os. Depois os partiu e deu aos seus discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram encheram 7 cestos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma cena repleta de simbolismo e profundidade. Jesus, após percorrer a região da Galileia, sobe a uma montanha, lugar que na Sagrada Escritura frequentemente simboliza a proximidade com Deus. Ali, ele realiza curas prodigiosas e posteriormente a multiplicação dos pães. Este relato nos convida a meditar sobre aspectos fundamentais da ação de Cristo, a sua compaixão, a sua pedagogia espiritual e o seu poder divino. Meus amados irmãos, vemos que Jesus é movido pela compaixão ao observar a multidão que o segue. A compaixão no coração de Cristo não é mero sentimento, mas uma força que o impele à ação concreta. Ele não percebe apenas as necessidades físicas, como a fome, mas também as espirituais, representadas pelas curas que realiza. Os cegos veem, os coxos andam e os mudos falam. Jesus nos ensina que a verdadeira caridade é integral, abrangendo o corpo e a alma, e que a nossa missão, enquanto cristãos, deve ser igualmente ampla. Meus queridos irmãos e irmãs, ao realizar estes milagres, Jesus revela a sua pedagogia espiritual. Ele começa curando as enfermidades, demonstrando que é o Messias prometido, e depois conduz o povo a um novo entendimento sobre as graças divinas. A multiplicação dos pães, mais do que um gesto de caridade, é um sinal que prefigura o banquete para o qual todos nós somos convidados. Jesus não dá apenas o pão material, mas prepara os corações para compreenderem que Ele é o pão da vida, aquele que sacia plenamente a fome do Espírito. Meus queridos irmãos e irmãs,
Nesse evangelho de hoje, ao meditarmos sobre a multiplicação dos pães e os peixes, vemos que Jesus manifesta sua divindade. Este milagre ecoa o maná do deserto, mas o supera infinitamente. Aqui, Cristo é o próprio Deus que provê para o seu povo, não por meio de intermediários, mas com suas próprias mãos. Além disso, o número de cestos recolhidos, 7, é simbólico, representando a perfeição e a plenitude do reino de Deus. A abundância do milagre nos lembra que na lógica divina há sempre mais do que o que esperamos quando confiamos na graça de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, este evangelho nos desafia a refletir sobre como vivemos a compaixão em nosso dia a dia. Será que enxergamos as necessidades dos outros, tanto físicas quanto espirituais? Estamos ansiosos para agir mesmo quando declarações parecem desfavoráveis, como fizeram os discípulos ao confiar na palavra de Jesus? Além disso, somos chamados a nutrir a alma com o verdadeiro alimento que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos oferece sua palavra e seu corpo na Eucaristia, para que não nos percamos nas fadigas do caminho, mas sejamos fortalecidos na jornada rumo à vida eterna. Aqui, concluímos então pedindo ao Senhor que aumente em nós o desejo de sermos instrumentos de sua compaixão no mundo, levando o pão da palavra, levando para os outros o pão da caridade, principalmente para aqueles que mais precisam. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje refletimos sobre a compaixão e o amor de Jesus nesse Evangelho. Nesse tempo do Advento, não podemos deixar de lembrar de Nossa Senhora, lembrar também de São José, eles que foram modelos de confiança absoluta em Deus. Maria, com seu sim generoso, e José, com sua obediência silenciosa, nos ensinam a caminhar na fé, mesmo diante de tantas incertezas. Que a Sagrada Família nos inspire a acolher a vontade do Senhor em nossa vida e a sermos como eles, instrumentos de amor e zelo por tudo aquilo que vem de Deus. Que Ele nos guie sempre no caminho que leva a Cristo. Hoje concluímos por aqui. Amanhã estaremos mais um dia juntos e prontos para refletir a palavra de Deus com sua graça e, se Deus quiser. Amém.